Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Convido você a tomar o seu assento, dando glórias a Deus, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Não existe dúvida nenhuma de que Deus está neste lugar. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Diga para quem está perto de você nessa noite, sinta a presença de Deus nesse lugar, nessa noite. Nós viemos aqui nessa noite porque nós temos sede de adorar a Deus na beleza da sua santidade. A Bíblia diz que o salmista sentiu isso dentro dele, dizendo assim: como uma corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Permita que a sua alma nessa noite seja saciada pelas águas que caem diretamente do trono de Deus para as nossas vidas nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você possa perguntar: pastor, por que você tem a certeza de que Deus está nesse lugar? Eu tenho a certeza de que Deus está nesse lugar porque eu sou totalmente dependente dEle. Porque você que está aqui nessa noite é dEle. Porque esse lugar aqui também é dEle. Porque a palavra que vai ser ministrada nessa noite também é dEle. O Espírito Santo que interpreta as Escrituras Sagradas também é dele, é o Espírito Santo de Deus. E porque o louvor é dele, a honra é dele, a glória é dele, a majestade é dele, a adoração é dele, tudo que acontecer aqui nessa noite é dele. Por isso levante a sua mão nessa noite e declare para Deus: Senhor, eu sou dependente de ti, eu pertenço a ti. Todo ser que respira louve ao Senhor. O meu louvor é teu, a minha adoração é tua, a minha vida é tua, a minha casa é tua, o meu trabalho é teu. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sei, tudo que eu posso pertence a Deus, o Criador dos céus e da terra. Quantos podem adorar ao Senhor? Eu quero trazer uma palavra nessa noite que venha satisfazer as necessidades da nossa alma. E eu tenho certeza absoluta que nessa noite, tanto eu quanto você, ao terminar esse culto, vai sair daqui com uma certeza. E que certeza é essa? Quem é você no processo criativo de Deus? Quem é você? Que parte é que você entra no processo criativo de Deus? Eu tenho certeza absoluta que essa palavra, ela vem do coração de Deus para o nosso coração nessa noite. Quantos acreditam assim? Então prepare o seu coração, porque a palavra do céu, ela vem como alimento para a nossa alma. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 1 em diante. Apenas 2 versículos na verdade. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo de número 2. Quantos já encontraram? Diga amém. Se alguém tiver dificuldade, ajude esta pessoa a encontrar a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Diga amém. Diga graças a Deus. Sinta a presença de Deus nesse lugar, nessa noite. Como aquelas águas oceânicas sentiam a presença do Espírito Santo pairando sobre elas. E é muito interessante quando nós olhamos para esse texto e poder compreender o processo criativo de Deus. Aqui nós vamos entender, e eu quero convidar você a viajar junto comigo aqui na minha mente. Porque quando nós ministramos a palavra, nós criamos imagem na nossa mente para que a gente possa visualizar pelos olhos da fé a forma como Deus faz as coisas. Porque às vezes nós lemos um livro e nós precisamos criar imagens, porque quando você assiste um filme a noite inteira, no dia seguinte você consegue colocar os detalhes daquilo que você assistiu. Mas talvez, quem sabe, se você passar uma noite inteira assistindo um culto
ouvindo uma pregação, quando chegar no dia seguinte você não sabe mais nem qual foi o texto que foi lido para a base da pregação. Por isso eu quero convidar você a criar imagem na sua mente, para que você possa entender nos detalhes aquilo que Deus está falando conosco. E nós ficamos imaginando aqui o começo de um processo criativo de Deus, quando o texto no original diz que no princípio criou Deus. O texto quer dizer que no começo de todas as coisas. Então, se no começo de todas as coisas Deus criou o céu e a terra, nós já vamos começar a compreender que Deus não foi criado, porque Deus já existia. E o salmista registrou isso nos Salmos, dizendo que de eternidade a eternidade tu és Deus. E é muito maravilhoso quando nós começamos a entender o que Deus está dizendo para nós. No princípio criou Deus os céus. E nós logo começamos a entender que a tradição judaica, ela abraça uma verdade que eles defendem, a existência de 7 céus. Algumas religiões ainda tradicionais, elas mantêm a certeza de que existem 7 céus. Mas nós que somos pentecostais, que amamos a estudar a Bíblia Sagrada, nós temos a certeza pela Bíblia Sagrada, através do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, que existe 3 céus. Quando ele registra dizendo: eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o 3º céu, o paraíso, a morada de Deus, e de lá ouviu palavras inefáveis que não compete a falar aos homens. Deus tem um segredo que está no seu coração, porque tudo Ele tem nas suas mãos, o controle do céu e da terra. E nós podemos começar a entender que quando Deus começou a criar os céus, observe que o texto registra a palavra céu no plural. No princípio criou Deus os céus. E como o apóstolo Paulo disse que existe 3 céus, nós já podemos imaginar que o primeiro céu que nós conhecemos é esse que nós podemos contemplar com os nossos olhos, onde as nuvens perambulam, onde os pássaros conseguem voar, onde nós conseguimos contemplar a beleza de toda a atmosfera. Esse é o primeiro céu. O segundo céu está acima das nuvens, onde está centralizado todas as galáxias, os planetas, os asteroides, onde está toda a imensidão da escuridão do universo. Ainda assim o homem ainda pode contemplar e até chegar até lá. Mas o 3º céu que Deus criou está muito além da nossa visibilidade humana. O 3º céu que Deus criou está muito além da nossa capacidade humana. Mas existe uma promessa de Deus, de que quando a igreja do Senhor for arrebatada, nós vamos entrar pelos portões celestiais. E que portões celestiais são esses, pastor? É o 3º céu, a morada de Deus, o paraíso de Deus, que quando as trombetas soarem, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Por quê? Porque o céu, o paraíso, o 3º céu é a morada de Deus. E é muito maravilhoso quando nós começamos a criar essas imagens e começamos a entender que Deus não criou apenas os céus. Deus não criou apenas o lugar chamado 3º céu, o paraíso. Deus criou também os habitantes para ocupar esses espaços. Eu fico imaginando agora que Deus criou no céu, Sara, um lugar muito secreto, um lugar chamado a sala do trono, onde está o trono de Deus, o qual, quando Estevão sendo apedrejado, ele disse que ele olhava para o céu e viu o céu aberto, e Jesus estava em pé à destra de Deus, e a destra de Deus não era outro se não fosse o trono estabelecido no céu, no paraíso de Deus. E Deus começa a estabelecer o céu. Agora o 3º céu, a morada. E Ele cria habitantes para essa morada, que Ele chama de classificação angelical. Ele começa a criar os anjos, Ele começa a criar os arcanjos, os querubins, os serafins, e diz: olha, vocês vão povoar o céu, vocês vão habitar o céu. E diz aqui que nós estudamos a Bíblia, cada classificação angelical possui uma função a ser executada, porque os anjos, eles são ministradores de Deus, eles estão a serviço de Deus, eles descem do céu à terra para ministrar a bênção, para ministrar a vitória, para ministrar a libertação, para ministrar a
mensagem de Deus. E nós entendemos nessa noite, na classificação angelical, os anjos, eles possuem a responsabilidade de trazer a mensagem daquilo que Deus tem para falar aos homens na terra. Você vai ver na Bíblia Sagrada que os anjos desceram para falar com Abraão, para falar com Isaac, para falar com Jacó, para falar com Moisés, para falar com José no Egito, para falar com Paulo e Silas na prisão. Os anjos desceram do céu para trazer o recado para Maria. Os anjos desceram do céu para trazer boas novas de grande notícia. Os anjos desceram do céu para falar com Zacarias e dizer: Zacarias, alegra o teu coração, porque a tua oração chegou aos ouvidos de Deus. Pastor, e os arcanjos? Os arcanjos possuem uma responsabilidade de guerrear em favor do reino. Porque os arcanjos, eles são dotados de capacidade para guerrear. Eles estão com uma espada inflamante em suas mãos. E quando eles recebem as ordens de Deus, eles descem à terra e guerreiam em favor do reino. Mas depois vem os querubins. E qual é a finalidade, a função dos querubins? Se não for guardar os lugares secretos, onde Deus coloca os seus segredos. Quando Deus determinou a Moisés para construir uma arca, a arca da aliança, ele determinou, desenhou e disse: olha, colocam aqui 2 querubins em cima da arca, com as suas asas fechadas umas para as outras. A finalidade deles ali não seria outra se não for guardar os lugares secretos de Deus. E quando você vai ver o livro do profeta Isaías, você vai ver que os querubins estão ali justamente na sala do trono de Deus, guardando os segredos. Você vai perguntar: mas que segredos são esses? Quando você ora, a sua oração vai para a sala do trono. Quando você chora, as suas lágrimas vão para a sala do trono. Quando você suplica, a sua súplica vai para a sala do trono. Quando você oferta, a sua oferta vai para o memorial que está na sala do trono. Quando você dizima, o seu ato de gratidão vai para o memorial que está na sala do trono. E os querubins de Deus estão guardando os lugares secretos. Mas Deus também criou os serafins. E os serafins têm a responsabilidade de manter o louvor e a adoração a Deus. O profeta Isaías teve uma visão e disse: eu vi um trono de Deus, estava sentado, e ali ao redor dele está diamante, de turquesa, de ônix, de jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Era um anjo totalmente diferente. Quando Deus criou Lúcifer e disse para ele: você será um espelho, você vai fazer a diferença quando você chegar. Ele era um querubim, ele tinha acesso à sala do trono, ele tinha acesso aos segredos de Deus, porque ele era um querubim. Mas ele era um querubim diferente. E algumas pessoas até dizem que Satanás foi regente de coral. Algumas pessoas dizem que Satanás fez a música. Algumas pessoas dizem que algumas músicas que tocam por aí é de Satanás. Satanás não tem nada, ele não é dono de nada, ele não criou nada. E você vai ver lá em Ezequiel no capítulo 28 que Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. E diz a Bíblia que Deus colocou dentro dele os sons, as notas musicais, o som do tambor, o som do pífaro. E agora começa a imaginar comigo, cria a imagem da sala do trono. Os querubins estão dizendo santo, estão dizendo santo, santo. Aí você vai perceber agora Lúcifer entrando na sala do trono. Eu quero convidar o Israel para sentar ali e fazer o som do tambor. Agora Lúcifer vai entrar na sala do trono. Está um som estático. Os anjos estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Mas está chegando aí um anjo de luz, está chegando aí um anjo que tem uma cobertura diferente, está chegando um anjo que pisa nas pedras fumegantes. E quando ele começa a entrar, o som do tambor começa a invadir o lugar. A presença de Lúcifer quebra todo o silêncio. A presença de Lúcifer, o louvor começa a criar uma harmonia. E essa harmonia começa a invadir os céus, o primeiro, o segundo e o terceiro céu. E o nome do Senhor começa a ser louvado diferente. Aí você vai começar a ver entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, que Deus criou os céus e a terra. E Deus então comissionou Lúcifer e disse: você vai ser o regente de um coral, de uma escola de música com 1/3 dos anjos. Você pode levar com você 1/3 dos anjos.
para ensinar a eles o louvor, porque cada vez que Lúcifer se movia, as notas musicais começavam a se mover. E quando você estuda música, você vai ver que as notas musicais, elas são 7: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7, o número da perfeição de Deus. Agora Lúcifer está coordenando a primeira orquestra angelical. E eu fico imaginando que todas as vezes que Lúcifer começava a entoar, a fazer harmonia, porque quem estuda música sabe, a música ela é composta de harmonia, melodia e ritmo. E cada das vezes que ele começava a fazer isso, os outros anjos o elogiavam. Estavam dando a ele a glória, dizendo: rapaz, quando você começa a cantar, quando você começa a mover as suas asas, o ambiente muda. Você tem capacidade para administrar isso sozinho. E agora começa então a entrar a soberba, o pecado. O cheiro do pecado ultrapassa os 3 céus e chega com o odor nas narinas de Deus. Porque quando Deus criou Lúcifer, criou para ser um anjo de luz, a estrela da manhã, a estrela da alva. Mas como a soberba cresceu, como a soberba subiu, Deus começou a olhar e perceber que aquilo que era para ser, não é mais. Aquilo que nasceu para brilhar, não brilha mais. Aquele que era para trazer luz, agora é escuridão. E é aí que Deus entra com o seu processo criativo. Porque Lúcifer, estando abaixo dos céus, ele disse: eu subirei ao céu, estabelecerei o meu trono, me assentarei sobre o trono e serei como Deus. E observe agora que eu começo a acreditar que neste exato momento Deus criou Miguel, um arcanjo guerreiro. Quando a soberba subiu à sala do trono, Deus disse o quê? Subirei ao céu e serei como Deus. Deus dá um brado e chama Miguel, dizendo: Miguel, que quer dizer, quem é como Deus? Quem pode ser como Deus? E a Bíblia diz que Miguel pelejou contra Satanás. Aquilo que era Lúcifer, anjo de luz, passa a ser Satanás, aquele que persegue, aquele que destrói, aquele que mata, aquele que perturba. O que era para ser um anjo de luz, agora é trevas. E arcanjo Miguel o expulsa do céu e diz: o Senhor te repreenda. Satanás muda totalmente a sua personalidade. E quando você vai ver lá no Evangelho de Lucas, Jesus estava ministrando aos seus discípulos, e eles estavam se gloriando, dizendo: Senhor, está tudo correndo bem no ministério, porque nós colocamos as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Olha, até mortos estão ressuscitando, os demônios estão saindo do corpo das pessoas. E Jesus: não se alegrem porque os demônios se submetem, mas se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro do céu. E ele declara dizendo: eu vi Satanás caindo do céu como um raio sobre a terra. O versículo 2, que está entre o versículo 1, começa a me ensinar que quando o arcanjo Miguel expulsou Satanás do céu, ele caiu como um raio sobre a terra e transformou tudo aquilo que Deus criou em um grande caos. E é aqui que eu começo a entender que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E talvez um silêncio no céu, porque aquele que harmonizava o som não está mais, porque aquele que clareava o ambiente não está mais. Eu fico imaginando que talvez os anjos até se ofereceram, dizendo: Senhor, eu posso cantar para você? Senhor, eu posso fazer o som do pífaro, do tambor? Ele disse: não, porque você não foi criado para isso. Deus criou anjos, cada um com a sua função. Somente Lúcifer foi criado de uma forma diferente. Agora ele perdeu, a estrela caiu do céu sobre a terra e causou um grande caos na criação. E Deus disse: então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu séquito. O séquito de Deus quer dizer uma grande comitiva. Ele escala anjos poderosos e desce para ver como está a sua criação. E quando ele encontra
a terra um caos, em trevas, e o Espírito Santo pairando sobre ela, ele disse: eu vou criar coisas diferentes. Dando sequência no texto de Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus chega em um ambiente escuro, e pelo poder da sua palavra ele diz: haja luz. E houve luz. E agora ele diz: haja separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e a trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E a Bíblia diz que Deus achou tudo perfeito. Deus gostou disso. E Deus agora diz assim: haja separação entre céu e o firmamento. O firmamento separa-se do céu agora, e agora começa a surgir as terras. Deus começa a criar terras. No princípio criou Deus os céus e agora as terras. E começa a criar a terra, e ele libera uma palavra produtiva, dizendo que a terra produz os seus frutos. Eu fico imaginando, quando Deus libera essa palavra, Sara diz que a terra produz os seus frutos. Eu começo a imaginar que as sementes começam a brotar, e as árvores crescendo, e começa a surgir os animais, e começa a surgir tudo aquilo pelo poder da palavra de Deus. E depois ele diz assim: agora eu quero que você crie as águas, separação das águas e das terras, e começa a surgir os rios, os mares. E Deus então libera mais uma palavra produtiva, dizendo que as águas produzem os seus frutos. E começa a surgir os peixes, os monstros marinhos, e começa a surgir os frutos do mar. E aí que começa então Deus a achar que tudo estava perfeito. Mas Deus disse assim: eu preciso criar algo para o louvor da minha glória. Porque se existe algo que Deus não abre mão, é da sua glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Através do profeta Isaías, ele disse assim: olha, não existe um outro Deus que eu conheça além de mim. E eu fico imaginando então que quando ele começa a olhar a sua criação e dizer assim: eu preciso criar algo que possa fazer a diferença, porque Lúcifer já era. Lúcifer está agora revoltado. Ele só pensa em matar, ele só pensa em roubar, ele só pensa em destruir. Esse já não contamos mais com ele. Mas quando ele começa a olhar para as águas, e que ele vê o seu reflexo nas águas, ele olha para a sua esquerda, para a sua direita, e ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Talvez você possa perguntar: mas de que forma? Que tenha sentimento, que tenha visão, que tenha inteligência, que tenha voz, que tenha um coração batendo dentro de si, que tenha sangue correndo na veia, que ele possa levantar a mão, que ele possa sacudir os pés, que ele possa correr, que ele possa fazer tudo para a minha glória. Agora entenda, Deus pega o barro da terra, porque a terra foi feita de uma composição diferente do céu. O céu foi feito de gases, os anjos foram feitos de gases, as estrelas do céu são feitas de gases, elas não têm nenhuma composição de terra. Então Deus pega aqui o pó da terra, ele pega um pouco da água, porque o corpo humano possui tantos por cento, 70% de água no seu corpo, porque ele é terra, ele também é água. Ele pega o pó da terra, ele pega a água e começa a movimentar nas suas mãos, e começa a fazer o corpo, a cabeça, os olhos, o nariz, a orelha. Ele começa a preparar todo o corpo. Mas está faltando o quê? O hálito de Deus. Quando ele sopra nas narinas, seja agora uma alma vivente. Adore ao Senhor. Agora se levanta um homem, um adorador. E a Bíblia diz que todos os dias, ao virar do dia, Deus descia do céu e passeava com Adão no jardim do Éden, e passeavam e olhando todas as criações, e Deus deu liberdade para que ele pudesse colocar o nome nos animais, nas árvores, nas frutas,
nas ervas, nos peixes, todos os dias. E Deus então deu uma ordem para ele, dizendo: de toda árvore do jardim tu podes comer, mas daquela que está no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela tu não comes e nem toques, porque um dia que fazer isso, tu morrerás. Depois Deus olhou e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer para ele uma mulher, uma companheira, uma mulher idônea, que possa ser auxiliadora. E a Bíblia diz que Deus fez com que Adão pegasse num sono profundo. E Deus tira uma das costelas de Adão e fez a sua companheira. Quando ele abre os seus olhos, ele disse: essa é osso do meu osso e carne da minha carne. E um belo dia, andando pelo jardim, ela está observando toda a criação de Deus. E a Bíblia diz que Satanás se apodera de uma serpente, a mais sagaz dos animais, e chama Eva e diz: não foi assim que Deus disse? Que vocês não podem comer nem tocar? Pois eu digo que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a Deus. E ela come. E quando ela come desse fruto, ela viu que não acontecia nada. E ela levou para Adão, e a Bíblia diz que ele comeu. E na hora em que ele come o fruto, a sua inocência cai por terra. Porque Satanás, ele vem para destruir tudo aquilo que Deus criou. E o que Satanás não queria era que o homem fosse para o louvor da sua glória. Agora o homem passa a ser escravo do pecado, e não somente ele, mas como toda a raça humana. E com isso o homem passou a estar mergulhado no lamaçal de pecado. Mas a Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. E o profeta Isaías disse: a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. E depois de 4.128 anos, lá em Belém da Judeia, nasceu um menino, que o profeta Isaías havia profetizado, dizendo: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo e os principados estavam sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Os anjos desceram e disseram: olha, Maria, o que está gerado no teu ventre é do Espírito Santo, e o nome dele será Jesus, o Salvador do mundo. Adore ao Senhor nessa noite. E o homem estava preso, escravizado no pecado. Agora Jesus aparece pregando, dizendo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus começa a convidar o homem para se aproximar dele, porque ele tinha um propósito. Diz a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 19, que quando ele vai entrando numa cidade, é um homem muito baixinho que subiu numa árvore para ver quem era Jesus. Jesus disse: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na tua casa. Existe salvação lá na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu, abriu a porta da sua casa, preparou um jantar para Jesus. Jesus ficou na casa dele, evangelizou, falou do amor, do propósito. Ele mudou de vida, aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Jesus agora fez tantos milagres, mas agora ele está num sinédrio, sendo julgado e condenado e sentenciado à morte. Agora ele está numa cruz, ele está caminhando ao Gólgota, o lugar da caveira, um lugar fétido, onde eles pegavam todos os criminosos e o colocavam em uma cruz, e ficavam ali para ser comido pelas aves. E Jesus estava lá entre dois ladrões, para um ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino.
Porque o ladrão que estava a um lado disse: tu não és o Filho de Deus? Desce daí, salva a ti e a nós também. Mas o outro abriu o seu coração e disse: por que você não se cala? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele nada fez. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aqui nesse texto Jesus fala do terceiro céu, quando ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E a Bíblia diz que Jesus, pregado ali na cruz, quando ele vê que não tem mais o que fazer, ele brada para o céu dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Algumas pessoas dizem: ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Eles não entendiam o que Jesus estava falando, porque os soldados que estavam lá eram grego-romanos e Jesus estava falando em aramaico. O que Jesus estava falando, ele estava citando o Salmo de número 22, quando o salmista começou a profetizar dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Quando você começar a ler esse texto, você vai ver que Jesus estava citando aquele texto do Salmo 22, porque uma cultura judaica dizia que quando o judeu estava passando por aflição, ele cantava os salmos. Quando ele estava alegre, ele cantava os salmos, e quando um começava a citar o salmo, o outro completava. Quando um começava a cantar, o outro cantava também. E Jesus dizia aquilo lá na cruz, porque ele queria que os seus discípulos dessem continuidade, mas ninguém pôde louvar a Deus. E chegou um momento que Jesus disse para Deus: Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus expira na cruz, o desespero de Deus como o Pai vendo o seu único filho morrer, ele estremece céu e terra. Os sepulcros se abriram e muitos santos ressuscitaram e entraram na cidade e foram vistos por muitos. E quando tudo isso estava acontecendo, às 3 horas da tarde, o sol escureceu, a terra se tremeu, e os soldados disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E quando começa a acontecer isso, nós começamos a entender que o projeto de Satanás faliu. O projeto de Satanás acabou ali, porque quando você vai olhar lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo dizendo, lá em Romanos no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12 diz que nós somos feitos para o louvor da sua glória. Você é a imagem de Deus, a imagem de Deus te criou para você ser o adorador. Fique de pé nessa noite e utilize essa criação de Deus na sua vida. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Feche os seus olhos e diga: Deus, eu quero te adorar nessa noite. Eu quero te adorar nessa noite, Senhor, porque eu fui criado para isso, eu cheguei aqui para isso, eu vim aqui para isso, e eu quero te adorar, porque eu sou a imagem de Deus. Adore a Deus. Faça a diferença. Faça a diferença. Adore a Deus. Adore a Deus. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus quer receber a tua adoração nessa noite. No caminho do Gólgota, lá foi Deus. Sofreu por mim, sofreu por mim.
As pedras que pisou, jamais pisarei. Mesmo sendo Deus, fez isso por mim. Negou-se a si mesmo. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus, Ao mundo veio como homem. mesmo sendo Deus, Ele fez isso por você. sendo Deus, Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Não importa se o abismo é raso ou profundo, Ele tira você de lá e traz para um outro lugar, para te fazer um homem. a imagem de Deus, Um homem, a imagem de Deus, Ele faz você um homem. Você é a imagem do Criador. Um homem, a imagem de Deus. Negou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus. Ele fez por você. Mesmo sendo Deus. Ao mundo veio como homem, mesmo sendo Deus. Você foi feito para o louvor e a glória de Deus. Cordeiro morto, desde a fundação do mundo. Declare isso. Não importa se o abismo é raso ou profundo, Ele tira você de lá e traz para um outro lugar, para te fazer um homem, a imagem de Deus. Um homem, a imagem de Deus. Um homem. a imagem de Deus, Ele faz você um homem. a imagem de Deus. Hoje ando por lugares altos. Levante as suas mãos. Sou a imagem do meu Criador. Declare isso nessa noite. Ele é rei e hoje eu sou príncipe. Olha só que maravilha. Faço parte deste reino de amor. Um homem, Ele faz você um homem. Oh, um homem. Ele faz você um homem. Hoje ando por lugares altos. Faço parte do meu Criador. Ele é rei. Ele é rei e hoje príncipe. eu sou príncipe. Você faz parte desse projeto. Faço parte Você faz parte deste desse projeto de amor. de amor Que Deus fez para o louvor da sua glória. Adore a Deus nessa noite. Imagem de Deus. Um homem, a imagem de Deus. Um homem, a imagem de Deus. Um homem.
você começa a adorar a Deus, a sua adoração ela começa a subir como um incenso suave às narinas de Deus. Quando você começa a adorar a Deus, o seu louvor, a sua adoração começa a ultrapassar o primeiro céu, o segundo céu, e chega ao terceiro céu, que é a sala do trono de Deus. E existe algo diferente que acontece. É porque quando a igreja de Deus começa a cantar na terra, começa a haver uma agitação lá no céu. Os anjos começam a se movimentar, os anjos começam a se agitar, porque eles queriam estar aqui, eles queriam estar aí, sentado no seu lugar, eles queriam estar aí levantando as mãos, saltitando, eles queriam estar abrindo essa boca e poder cantar louvores a Deus, porque lá no céu, o seu louvor invade, ele toma conta, e cada vez que você começa a louvar a Deus, a fumaça da glória de Deus começa a descer, e quando essa fumaça começa a descer, ela enche esse lugar de glória, e a glória de Deus está aqui nesse lugar. Por isso, quem foi que disse para você que você é um projeto que não deu certo? Quem foi que disse para você que você não iria vencer? Quem foi que disse para você que você não iria chegar a lugar nenhum? Deus está dizendo assim: ei, tu és a minha imagem e a minha semelhança. Deus fez você para mudar a história. Deus fez você para o louvor da sua glória. E se existe algo que Deus não abre mão, é de ficar em pé na sala do seu trono para receber o teu louvor, a tua adoração. É por isso que quando Jesus estava lá na beira daquele poço, falando com aquela mulher, que disseram para ela assim: olha, você só pode cantar se for lá no monte, você só pode cantar se for lá em Jerusalém. Jesus disse: olha, eu vou dizer para você aqui um segredo. Que segredo é esse? Vai chegar a hora, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não vai ser lá no monte e nem vai ser lá no templo. Aonde você estiver, levanta a tua mão, abre a tua boca e adore ao Senhor, porque você é a imagem de Deus. A imagem de Deus te criou. Você tem mãos, você tem boca, você tem sentimento, você tem coração, tem um sangue correndo aí na tua veia. Adora ao nome do Senhor.